O tema que nos foi sugerido, compromisso com Deus e o impacto na família. E o texto está lá em Gênesis capítulo 7, do verso 6 ao verso 23, tá? Nós vamos iniciar lendo do verso 6 ao 10 e depois a gente dá sequência, tá bom? Então, Gênesis capítulo 7, a partir do verso 6 até o versículo 10. Todo mundo chegou lá? Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Vamos orar. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado pelo privilégio que temos de estarmos hoje à noite na Tua igreja para compartilharmos a Tua palavra. Te suplico que Tu possas filtrar aqui o que vem do homem e que fique somente aquilo que o Teu Santo Espírito queira transformar a vida de cada um que está aqui dentro dessa igreja hoje. Que possamos sair daqui transformados pela Tua palavra, é o que eu te peço humildemente no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Nós temos aqui o dilúvio. Eu acredito que talvez seja um dos momentos nas Escrituras mais atacados pelo mundo. Por quê? Porque geralmente as pessoas tentam explicar o inexplicável. E milagre é exatamente isso. Toda vida que você conseguir explicar um milagre, ele deixa de ser milagre. Porque milagre não é para ser explicado, é para ser acreditado. E nós estamos aqui na frente de um grande milagre. Agora imagine conseguir entender que Deus resolveu castigar aquela humanidade, a humanidade daquela época, através de uma chuva. Mas não era uma chuva comum, era um dilúvio. Então, se você consegue explicar isso, parabéns para você. Eu não consigo, eu prefiro crer, acreditar. E as pessoas às vezes perdem um tempo em detalhes. Mas é porque naquela época não existiam montes tão altos, eram montes baixinhos, e aí a água podia subir. Irmãos, quando a gente se perde nesses detalhes, a gente perde a essência do texto. E é impressionante, quando nós olhamos para o dilúvio, nós podemos tirar lições tão importantes como o desafio que nos foi dado hoje. Falar de família em meio ao dilúvio parece algo meio anormal, mas não é não. Quando estudamos o dilúvio e vemos que Deus salvou uma família pelo compromisso que essa família tinha com Ele, aí nós conseguimos entender que os milagres e todos os eventos bíblicos, eles têm um porquê. E o porquê não é a gente querer saber por que aconteceu, como foi feito, para que foi feito. Não, é para que a gente possa aprender. Eu fico às vezes imaginando, não sei se vocês são assim, mas tem certos eventos na Bíblia que Deus diz apenas uma linha. Deus abriu o mar vermelho, como foi? Moisés, levanta o cajado, pronto, uma ave. Senhor, como é isso? Como é que forma 2 paredes de água? Deus não explica. Aí chega lá no lava-pés, quando Cristo vai lavar os pés dos apóstolos, ele chega entre detalhes. Cristo cingiu assim, amarrou o laço e fez isso, pegou a... O Senhor, para que tanto detalhe para dizer que lavou os pés dos apóstolos? Então, nada que tem nas Escrituras é de forma gratuita. Tudo que tem ali é para a gente tirar lições preciosas para nossas vidas. Então, aquilo que Deus não falou, não me cabe ir atrás procurar. Eu gosto muito de Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem a Deus, mas aquela que Ele nos revelou, isso nos pertence. Então, que a gente possa ser cuidadoso quando nós estivermos lendo as Escrituras e não ficar se perdendo nesse emaranhado de coisas que as pessoas ficam se perdendo. O dilúvio, como é que foi? Querem saber cientificamente como se explicar. Não explica, tá? Porque no dia que você explicar, deixa de ser um milagre, tá bom? Então, vamos fazer um pequeno passeio nesse trecho que nos foi dado e vamos tentar entender
o que significa uma família compromissada com Deus. Nessa primeira parte do trecho que nós lemos, nós vimos que Noé foi convidado a entrar na arca. E é algo muito sugestivo, porque no capítulo anterior de Gênesis, Moisés, que foi quem escreveu o livro, ele mostra toda a maldade do homem, toda a corrupção, todo o pecado, e Deus tinha comunicado a Noé que iria destruir a humanidade através de um grande dilúvio por causa exatamente desse pecado. Deus manda Noé construir uma arca, e nesse capítulo a gente tem o desfecho de tudo que Deus tinha ordenado. Noé, bem obediente à vontade de Deus, ele constrói a arca exatamente como Deus mandou, com todos os detalhes. E no verso 6 diz que entrou Noé na arca com ele, com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. É interessante como, quando a gente lê, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está lendo a Bíblia, para não ler de uma forma muito descuidada, muito relaxada, e ler de uma forma muito rápida. No versículo 1, veja que coisa interessante. Eu não sei se vocês, pode ser que eu seja um pouquinho poético, mas a forma como Deus trata o versículo 1 nos mostra algo completamente diferente. E aí, por isso que eu disse que Noé foi convidado a entrar na arca. Olha só o que diz. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Veja que é um pouquinho diferente do outro versículo, quando a gente leu, que diz apenas que Noé entrou na arca. Aqui a gente vê claramente o que? Um convite de Deus para que Noé pudesse entrar na arca. Por que isso é tão importante? É porque se você não tiver o cuidado de notar a forma como Deus está tratando Noé aqui, você perde a essência de tudo que Deus está proclamando aqui. É um chamado muito gentil. Veja que é quase como um pai que diz: meu filho, entre aqui, que vai começar aqui uma tempestade, e entre aqui para lhe proteger. Então, da mesma forma, nós vemos aqui um convite que Deus faz de uma forma graciosa para Noé. Noé, entre aqui, você e sua família. É importante a gente entender isso. Por quê? Primeiro, porque Noé não entrou na arca até que Deus convidasse. Noé poderia ter entrado na arca? Poderia, mas ele ficou do lado de fora, esperando o convite de Deus. Quando Deus convida, aí ele entra. E é interessante que no versículo 18 do capítulo 6, você vai notar que ele já tinha dito, ele diz: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca. Deus já tinha dito. Se não, é porque tu não entrou. Porque Noé estava esperando o convite de Deus. É importante a gente entender isso, porque é muito reconfortante você seguir o chamado do Senhor. Senhor, pronto, tu mandou fazer a arca, tu disse que era para mim entrar. E aí, eu já posso entrar? Aí Deus: entra, Noé, você e a sua família. Que convite gostoso. Deus convidou para que ele entrasse na arca. Deus não mandou que ele entrasse na arca. Vocês notam a diferença disso? É enorme. Porque Deus poderia chegar e dizer: entra aí, Noé, nessa arca aí. Pronto. Não, Deus faz um convite. E esse convite é importante porque significa que Deus, primeiro, Deus iria com Noé. Vem, Noé, aqui para dentro da arca, eu estou aqui, pode entrar. Ele iria conduzir Noé dentro dessa arca, durante o tempo que ele estivesse ali. Ele iria acompanhar totalmente Noé quando ele estivesse lá. E no devido tempo, ele ia tirar Noé de fora da arca e disse: pronto, agora terminou, Noé, você pode sair com a sua família. Veja como é importante a presença de Deus em todo esse processo. A presença de Deus na arca era a certeza que tudo estava no controle de Deus. E aquela arca, ela não se transformaria numa prisão. Você imagina o tempo que eles passaram ali dentro daquela arca. E ali não se tornou uma prisão, mas se tornou um palácio. Por quê? Porque tinha a presença de Deus, o convite gracioso que Deus havia feito ao seu servo. E notem que o convite não foi feito só para Noé, foi feito para Noé e a sua casa. Deus diz: tu e toda a tua casa.
Então, não apenas Noé, mas também a sua casa, a sua esposa, os seus filhos foram chamados para dentro da arca. E como é bom pertencer a uma família onde o chefe, o homem, é temente ao Senhor. Que fica um alerta para os homens da nossa igreja. Você tem sido como Noé, um homem temente a Deus, o chefe do seu lar, onde a sua família pode ser conduzida por você. É muito seguro e é muito confortável estar debaixo de uma família piedosa. Eu queria que você pensasse nisso, e a primeira lição que a gente quer tirar desse trecho é exatamente essa. A sua família recebeu um convite muito especial, para entrar não numa arca de madeira, mas para entrar no céu. Vamos lá para Mateus capítulo 24, para que a gente possa entender um pouquinho mais desse convite. Mateus 24, versos de 37 a 29. Tá? Mateus 24, a partir do versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Olha que coisa interessante. Noé pregou durante 120 anos, avisando sobre o plano de Deus. E ninguém deu ouvidos, ninguém quis ouvir. As pessoas da época de Noé nem notaram, somente foram notar quando havia a chuva, quando veio o dilúvio. O dilúvio foi totalmente uma espécie de um aviso que infelizmente não foi atendido. Quando o dilúvio veio, eles descobriram que aquelas palavras ditas por Noé estavam corretas, já era tarde demais, não tinha mais o que fazer. Existem muitas famílias hoje em dia que vivem como as pessoas viviam na época de Noé: diversão, lazer, prazer, festas e Deus de lado. A pergunta é: será que a gente não está fazendo pouco caso do que a palavra de Deus diz? Aliás, será que a gente está atendendo esse convite precioso que o Senhor fez para nós? Vem! Será que a gente considera a nossa igreja como uma espécie de uma arca, um lugarzinho de proteção, onde nós trazemos os nossos filhos, onde a gente traz a nossa família para ouvir a palavra de Deus, para desfrutar de momentos de comunhão tão gostosa? Eu queria exatamente lhe dizer: aceite esse convite gracioso do Senhor. Não espere o dilúvio chegar, porque quando o dilúvio chegar, a porta vai estar fechada e será tarde demais. Continuando o nosso trecho, lá de Gênesis 7, a partir do versículo 11 até o versículo 16, nós notamos que o dilúvio chegou. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher, as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De toda a carne que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Chegou o grande dia do dilúvio. Vemos aqui uma família super obediente, sempre fazendo tudo que Deus ordenava. Ele entra na arca de uma forma obediente à ordem do Senhor. E aqui eu confesso a vocês que geralmente a gente assiste esses filmes, eu cada vez mais tenho me empolgado a assistir filme bíblico. Aí, por favor,
Não joga pedra não, tá? Mas é porque as pessoas que fazem esses filmes, eles tentam romancear, eles tentam criar aventura, tentam criar ação, e aí acaba fugindo totalmente do texto bíblico. Se você notar, no versículo 10 diz o quê? E aconteceu que depois de 7 dias veio o dilúvio. Depois de quê? Depois que eles entraram na arca. Aí você, pastor, mas aí, então quer dizer que a Bíblia tem contradição? Porque no versículo 13 isso foi no mesmo dia. Na realidade, esse no mesmo dia, ele tem uma ideia mais ou menos de uma essência. É algo como se assim, pronto, a partir daquele dia estava tudo pronto, mas alguns estudiosos acreditam também nessa linha, de que Noé entrou na arca 7 dias antes. Tá aquele negócio que passa nos filmes, né? Aí Noé entra na arca, começa a chover, e o pessoal tenta entrar e vem aquela confusão todinha. A coisa parece que não foi daquele jeito, não. Se você aprofundar um pouquinho no texto, você nota que Noé entra com a sua família, foi convidado a entrar 7 dias antes, ele entra, a porta está lá aberta, quem quiser entra. Passaram-se os 7 dias, Deus fecha a arca, pronto, e começa a chuva, e começa o dilúvio. Vê que é completamente diferente daquilo que eles tentam vender no cinema, nessas obras que tem de ficção. E é importante notar que Noé, em cada passo que ele dava, ele estava sempre movido pela fé e não pela razão. Noé não chegou em nenhum momento a questionar Deus, Senhor, mas peraí, nem começou a chover, eu já tenho que entrar, posso ficar aqui curtindo o solzinho aqui? Não, Noé, entra de forma graciosa. Noé, em momento algum, saiu argumentando com Deus, Senhor, mas isso aqui, será que não era bom isso? Não, Noé foi obediente. Noé, em momento algum, duvidou dos planos de Deus. Senhor, para nós, eu acho que o senhor está enganado, não tem nenhuma nuvem. Como é que eu vou entrar? Fazer o que lá dentro, Senhor? De bicho, não tem nem o que fazer lá dentro, Senhor. Não, Noé foi obediente. E é interessante notar no versículo 16 que nos diz que foi o próprio Deus que fechou a arca. Como Noé prosseguia na sua obediência a Deus, Deus também continuava o seu plano de maneira muito especial. O fechamento dessa porta, a porta da arca, ia estabelecer uma parede divisória. A partir do momento que Deus fechou a porta, aí você tem aí tem duas coisas importantes para a gente notar. Primeiro, seria para dar segurança a Noé junto com a sua família. Seria uma maneira de salvá-los. Primeiro, a porta deveria estar bem fechada, porque nada que teria do exterior deveria atingir quem estivesse dentro. Então seria uma espécie de uma parede mesmo. E deveria ser muito forte para que nada quebrasse ou derrubasse aquela porta. E outra coisa, seria também para excluir todas as outras pessoas e mantê-los fora para sempre. Não tinha mais jeito. Imagina só se se Noé conseguisse abrir a arca. Tem gente ali desesperado, começou a chuva, e o pessoal notou que ela começa a bater, e Noé chega e abre. Não, Noé, aqui não é papel seu, aqui é meu papel, está fechado, ninguém entra mais. Então, agora a porta estava totalmente fechada e excluída a possibilidade de alguém entrar. E eu gosto muito do versículo 10, quando fala que ele entrou 7 dias antes, eu fico imaginando, Noé está lá dentro da arca, e se chegasse uma pessoa, no 6º dia, Noé, pai, eu acho que eu vou acreditar no que tu está dizendo, essa pessoa entraria na arca? Entraria, está aberta a arca, a porta está aberta, passou 7 dias, a porta ia aberta, para vocês entrarem. Quantos entraram? Só a família de Noé entrou. Eu queria lhe perguntar, a sua família é obediente ao Senhor? Como a família de Noé foi obediente ao Senhor? Uma família obediente ao Senhor é aquela família onde cada um cumpre o seu papel. Durante esses últimos 3 meses, escola dominical, né, os professores aí deram excelentes aulas acerca do papel de cada um, quando nós tratamos lá em Efésios. Acho que vale a pena, bem rapidinho, Efésios capítulo 5, tá? Eu não vou pregar sobre esse texto, por favor, é só para a gente refrescar a memória de vocês.
onde a gente vê claramente o papel de cada um integrante da família. No versículo 25, no capítulo 5, nós lemos: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Qual o papel do marido? O papel do marido é amar a sua esposa, e não é um amor comum, é um amor sacrificial, da mesma forma como Cristo ama a sua igreja. Marido, você tem cumprido o seu papel? O papel da esposa nós encontramos no versículo 22, quando ele diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Ela é auxiliadora, ela completa o seu marido na obra de Deus, na construção de lar. Mulheres, vocês têm sido submissas, vocês têm cumprido com o seu papel na família. Efésios capítulo 6, versos de 1 a 3 diz: filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. Filhos, vocês têm honrado aos seus pais. A palavra grega ali para honrar significa referenciar, estimar, valorizar. Filhos, vocês têm realmente honrado. Honrar é muito mais do que obedecer. As pessoas acham que porque obedece o papai e a mamãe acha que fez tudo. Não, isso aqui é só uma parte, é bem pequenininha comparado com a ideia de honra. Essa é a família que está pronta para não entrar numa arca, mas entrar no reino dos céus. O reino dos céus é para essa família especial, essa família que é obediente à vontade do Senhor. E às vezes a gente acha que a obediência à vontade do Senhor é apenas cumprir certos ritos. Ah, porque eu sou obediente, eu leio a Bíblia. Ótimo, bom ler a Bíblia. Ah, eu sou obediente, que eu oro. Tá, muito bom, bom orar. Ah, eu sou obediente, eu vou para a igreja, eu dou meus dízimos, eu dou minhas ofertas. Tá muito bom, tal. Tá, e como família? Ah, peraí, né, pastor, o senhor sabe, né? Porque aí, não. A família é algo especial, foi algo criado por Deus. E aqui é algo muito sugestivo a gente notar que Deus, quando Ele vai fazer uma nova raça humana, Ele parte de uma família. Ele pega uma famíliazinha toda pronta, vê a importância que Deus dá à família. Então eu queria que você pensasse nisso. Sua família é uma família obediente ao Senhor, é isso que Ele espera de vocês. E por último, a partir do versículo 17 até o versículo 23, vamos voltar lá para Gênesis, para a gente encerrar o nosso texto de hoje. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram-se as águas, e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos, de animais selváticos e todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, foram extintos da terra, ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Eu vejo esse trecho, como um momento de grande provação para aquela família. Começa o dilúvio e nós devemos nos lembrar que não era um passeio de barco, não era um cruzeiro que eles foram fazer. Ah, vamos juntar aqui a família, vamos fazer um cruzeiro, vamos olhar aí as praias bonitas do Nordeste, as praias do Caribe. Não é bem assim não, foi um passeio não, foi uma viagem bem complicada. No versículo 20, veja que ele diz que 15 côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Seria mais ou menos assim, você pega um monte mais alto e você joga aí mais 7 metros, para não ter dúvida, tá? Eu também não entendo por que 7 metros, por que não podia ser um pouquinho mais baixo? Porque eu acho que 1 metro acima do último monte já era o suficiente para acabar morrer afogado, mas não, então 7 metros, ninguém é mais alto do que 7 metros, então 7 metros para não ter perigo do cara não morrer. Então tudo que tinha vida durante esse tempo morreu. Então
Vemos aqui 3 motivos de provação. O primeiro motivo, morte e destruição perto de você. Porque eles estavam dentro da arca, mas eles conseguiriam ouvir os gritos de desespero que havia fora da arca. Então, se por um lado a arca mantinha Noé e a sua família salvo, do outro lado era morte e destruição. E quando nós pensamos nisso, a gente pensa geralmente assim, mas eram pessoas, sei lá, nós nem conhecia essas pessoas, certo? Olha que coisa interessante. Vamos voltar aí algumas páginas, lá em Gênesis capítulo 5, verso 30. Depois que gerou Noé, viveu Lameque, o pai de Noé, 595 anos. O velhinho escapou por 5 anos. Ele morreu 5 anos antes de começar o dilúvio. Lembra que quando começou o dilúvio, Noé tinha quantos anos? 600. Então o pai dele morreu 5 anos antes. Deus poupou o pai dele. Só que veja que interessante. Lameque teve o quê? Filhos e filhas. Significa o quê? Irmãos de Noé. Quantos irmãos de Noé entraram na arca? Nenhum. Quantas irmãs? Nenhum. Já teriam morrido? Talvez não. E os primos? E os tios? E os sobrinhos? Não. Estavam lá de fora, morrendo. E ele sabia disso. Se isso não é uma provação para você, meu irmão, isso é uma grande provação para mim. Saber que a minha família está lá de fora e está morrendo. Mesmo depois de eu ter pregado para eles terem ouvido a palavra de Deus, mas estão morrendo. Quantos de vocês hoje não já devem ter chorado por parentes que você pregou para eles e eles morreram sem crer em Cristo? E para onde eles foram? Eles estavam fora da arca. Eles morreram sem Cristo. E isso é motivo de sofrimento para a gente. Então acredito sim que foi um motivo de grande provação para aquela família. Agora Noé precisava confiar no Senhor, confiar na misericórdia de Deus. Senhor, em toda a tua misericórdia, tu deixou morrer o meu irmão. Sim. Confiar na justiça de Deus. Deus é justo. Senhor, em toda a tua justiça, tu vai permitir que meu irmão morra? Sim. Então nós precisamos lembrar que toda desgraça que acontece no mundo, a culpa não é sua, a culpa não é de Deus, a culpa é do próprio homem. Quando vemos, hoje em dia a nossa geração está passando por talvez um dos momentos mais críticos. Eu sempre acho que isso aí já é o princípio das dores, apesar de que o texto lá é um pouquinho diferente, mas eu acho que já é uma espécie de amostra grátis do que vem por aí, que é coisa muito pior. Pandemia, desgraças, enchentes que matam e tudo que a gente vê de desgraça. E a gente tem que ter muito cuidado para não achar que Deus tem culpa em tudo isso. Mas Deus não poderia parar o terremoto, o tufão. Pode ele fazer o que ele quiser, mas não é culpa de Deus. Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Deus é justo, mas a justiça, a misericórdia, o amor, a graça dele, tudo isso é exatamente por causa disso que tudo está acontecendo no mundo. Às vezes fica até complicado de entender pela nossa pequenez na fé, pela nossa falta de fé no Senhor, a gente tem dificuldade de entender essas coisas. Mas nós devemos, sempre que acontecer isso, eu me lembro de quando aconteceu lá o tsunami lá no Japão, que morreram muitas pessoas e tal, e muitas pessoas se questionavam, como é que pode, mas Deus não viu isso, Deus viu, mas olha como é que aquelas nações têm tratado Deus, cada vez mais distante de Deus, cada vez mais são pessoas que cada vez mais são presas ao materialismo e têm deixado Deus de lado. Há poucos dias, eu conversando com um missionário acerca de que ele está lá no Japão, e ele comentando que ele estava com problema com o filhinho, foi citado aqui na igreja, faleceu o filho dele depois, mas a médica olhou e disse, você devia abortar logo, para eles é natural, matar, morreu, onde é que está
Deus no coração dessas pessoas, está longe de Deus no coração dessas pessoas. Então, esse foi o motivo de provação. Mas não para aí, tem um segundo motivo de provação para eles. Quem controlava a arca? Olha que coisa interessante. Quem controlava a velocidade da arca? Deus. Mas a arca vai devagar, vai rápido, como é isso? Não, Deus controlava a velocidade da arca. Não tinha nenhum tipo de propulsão na arca. Quem controlava a direção da arca? Ah, vamos para cá. Não, vamos para lá. Não. Não tinha leme a arca. Não tinha leme. Quem controlava a direção dela? Era Deus que controlava. Espera aí, quer dizer que eu vou entrar num barco, esse barco não tem nenhum tipo de propulsão, não tem uma vela, não tem um motorzinho aqui atrás para me dar uma encostadazinha aqui, mais por aqui, para desviar do monte ali? Não. Não tem um lemezinho não, pelo menos para empurrar assim o lemezinho para desviar dos buracos? Não, tem não. Sim, então quer dizer que, como é isso? Você entraria num barco desse jeito aí? Ó, pessoal, a gente tem uma viagemzinha para fazer ali, nós vamos ali para o mar. Mas não se preocupe não, que o barco não tem motor não. Ah, mas tem uma... Não, tem não. Mas tem um lemezinho... Não, tem não. Quem topa aí? Vocês topam aí? Imagina só a provação que eles passaram. Eles precisavam confiar no Senhor. Às vezes a gente olha, né, de uma maneira assim meio en passant, a gente não vê esses detalhes, mas é importante a gente entender. E tem mais. Sabe quanto tempo eles passaram na arca? Não foi 40 dias e 40 noites não. Eles passaram um ano dentro da arca. Moleza, né? Uma arcazinha aqui. Vocês topam para passar um ano aqui dentro? Não tem problema nenhum. O pastor Bruno vai trazer a comida, vai deixar aqui, a gente vai passar um ano aqui. Topam? Quem topa? Só um ano só. Olha o texto, Gênesis 7:11 diz: aos 17 dias do segundo mês veio o dilúvio. Gênesis 8:14, aos 27 dias do segundo mês, Deus manda Noé sair da arca. Foi mais de um ano que eles passaram dentro da arca. Eu não acredito que tenha sido um clima de depressão, de tristeza, eu não acredito nisso, mas com certeza eles devem ter passado momentos onde a própria carne, o coração deles, as dúvidas, as incertezas, as inquietações devem ter incomodado bastante eles. E eu queria tirar uma lição desse último texto com vocês. Uma família comprometida com o Senhor, ela confia no Senhor. Acredito que aquele ano ali dentro daquela arca tenha surgido uma família totalmente consagrada ao Senhor. Uma família que adorava a Deus com os momentos de estudos da palavra. Acredito que Noé algumas vezes juntou a sua família, irmãos, filhos, vem cá, vamos ter um momento aqui de oração, vamos lembrar aqui do que Deus já falou para a gente. Eles não tinham nada por escrito, mas com certeza, às vezes que Deus conversou com eles. Uma família que servia a Deus. Às vezes a gente só pensa que servir a Deus é algum serviço que a gente faz na igreja, né? Não, talvez ali juntar as fezes dos animais, ali você pegar e entregar o alimento para cada animal acolá, você estava servindo a Deus. Olha que coisa interessante. Era uma família que tinha intimidade com Deus. Eu queria perguntar para você, a sua família é comprometida com Deus? A sua família tem um compromisso com Deus? Eu acredito que uma família que tem compromisso com Deus, a primeira característica dela é que ela guarda um tempo para o Senhor. A família de Noé não disse para Deus: Senhor, como é para fazer uma arca? Tá, Senhor, quando eu tiver tempo eu faço, Senhor. O Senhor sabe, é um negócio grande, né? Tem um monte de madeira, de cortar madeira. Senhor, assim que a gente tiver um tempinho a gente faz. Não, é o que, Senhor, para fazer uma arca? Vamos fazer a arca. O Senhor mandou, vamos fazer. Vocês têm dúvida qual o papel de vocês como família? Leiam aí na palavra do Senhor o que Deus tem para vocês fazerem. A pergunta é: será que a gente tem feito? Será que realmente a minha família é comprometida com o Senhor? Não, a minha família é da igreja. Não perguntei isso. Porque pode existir, infelizmente, pode existir uma família que é totalmente da igreja, o filho vai para a igreja, não falta um culto, mas falta compromisso com o Senhor. Então, o compromisso com o Senhor, quando eu falo
de tempo não é o tempo que sobra, é o melhor tempo. Às vezes tem famílias que falam assim: pastor, mas qual é o melhor horário para a gente fazer devocional em família? O melhor horário é o melhor tempo. Como assim? É porque eu trabalho, né, pastor, de 8 até as 6 e tal, chego em casa e tal, tomo banho e vou descansar. É aquele tempo. Aquele tempo. Não é no final do dia, 10 horas da noite, os filhos tudo já cambaleando de sono. Estou com sono, cansado, só bagaço. Não. Isso não é o melhor que você está dando ao Senhor. Porque o senhor sabe, né? É horário nobre, né? Para assistir o jornal, a gente vê. Procure dar o melhor para o Senhor. Por que a gente sempre dá para Deus o que sobra? Vocês já pensaram nisso? A gente tem uma tendência disso. Devocional é se não tiver com sono, senão nada feito, né? Culto e família, pois é, talvez uma vez por mês, né? Por que não toda semana a gente tem aquele momento em família, reunir, filhos, vamos fazer um culto em família? Culto em família é um tempo onde a gente lê a palavra de Deus e a gente compartilha dentro da família. Porque infelizmente a gente tem ideia de culto, né? Aquele formalismo, né? Tem que ter música, tem que ter o irmão Jair para poder tocar, cantar, outro para tocar. Não precisa chamar eles não, deixa eles na casa deles, que eles fazem o culto deles lá, faça o seu lá. Nós fazemos culto em família, imagina eu cantando. Se eu começar a cantar, vocês saem, vão todo mundo embora, minha voz é horrível. Não tem música não, mas o culto lá em casa já teve dias de durar 3 horas, 3 horas e meia. A gente começa geralmente em torno de 6h30, 7 horas e vai até às 10 da noite. E a gente diz: não, vamos parar aqui e vamos dormir. Mas é criar hábito, pessoal. Se você cria o hábito de ter o culto e família no seu lar, você vai ver algo gostoso, os filhos gostam. Mas a gente tem que criar esse hábito. Uma família comprometida com o Senhor é uma família que se dedica ao Senhor. Essa dedicação envolve esforço, sacrifício, entrega. Às vezes as pessoas arranjam qualquer motivo para não ir para o culto. Você sabe, os bichinhos estão cansados, aí não dá para ir para o culto de oração. Termina tarde, né? Para com isso. Dá prioridade. Aí depois chega os filhos tudo rebeldes, incontroláveis, não quer saber da palavra de Deus, não quer saber de nada. Pois é, mas eles estavam na igreja, né? Fazer o quê? Aí quer dizer que a culpa é do pastor Bruno, né? Para com isso. A gente tem muito pouco tempo com os filhos de vocês. Vocês são culpados dos filhos de vocês serem o que são, de não terem interesse pela palavra de Deus. Eu fico triste quando eu vejo, vou conversar com um pai, com uma criança. Com o pai, poucas vezes eu converso, mas com as crianças eu curto conversar. Eu estou conversando aqui com a criança, estou pregando aqui para elas, a gente fala do texto bíblico, fala de um versículo bíblico, não sabe nada de Bíblia, nada. E para piorar, não sei se eu já contei para vocês, é quando a gente pega aquelas crianças que o pai, para dar aquela disfarçada, coloca os filhos para assistir as novelas bíblicas da Record. Aí o meu filho sabe tudo. Eu já levei pancada pregando para a criança e falando sobre a vida de Davi. Aí a criança levantou a mão lá e traz: pastor, o senhor está errado, eu assisti a novela. Eu, como é, menino? Tu assistiu a novela? É, porque a novela Davi fez isso. Não tem isso na Bíblia, não. Mas tá lá. O que nossos filhos estão assistindo? O que nossos filhos estão vendo? Para com isso. Nós precisamos nos esforçar. Sabe quando é que eu fico triste? É quando eu chego com um pai e falo: você está fazendo devocional com seu filho? Ele diz: o que o senhor sabe, né, pastor? Não tenho tempo. É complicado para mim, eu trabalho. Meu irmão, se você não tem tempo para sua família, adivinha quem vai ter tempo para ela? Adivinha? Precisa eu dizer? O diabo. Ele vai ter tempo para sua família. Ele vai dedicar todo o tempo que você não dedica. Ele vai estar lá com seu filho, colocando coisinhas no ouvido dele. Vai estar lá com a sua esposa. Você sabe, chegou tarde hoje. Será que... Para com isso. Tenha tempo para a sua família.
Ministério número 1 seu é sua família. Pense nessas coisas. Uma família comprometida com o Senhor, ela investe na obra do Senhor. É interessante. Quem foi que bancou a arca? Naviozinho barato, né? Pequenininho, né? 3 andares. Qualquer pessoa fazia um barquinho daquele. Tenta fazer um barco. Tu tem a noção do custo de um barco. Quem bancou? Não, Deus mandou um Pix para Noé. Noé, está aqui o Pix. Pode ir lá comprar madeira, comprar os pregos, comprar os parafusos, está tudo lá na conta. Foi isso? Noé, faz a arca. Noé perguntou quanto é que seria. E Deus ainda complicou a vida de Noé, disse os detalhes. Ó, Noé, tem que ser de tanto. Só não pode ser um pouquinho menor, não, porque a madeira está cara. Não, é esse tamanho que eu quero. O senhor pode ser só 2 andares? 3 é pesado, senhor, é caro. Não, é 3 que eu quero. Quem bancou a arca? Noé. E a pergunta é: você tem realmente investido na obra do Senhor? Quando você pensa no seu dízimo, você pensa daquilo que sobra? Ou você tem um compromisso com o Senhor? Meu dízimo é 10% do que eu ganho, ponto. Mas você sabe que esse mês, né? Meu amigo, se vocês conseguem sobrar alguma coisa no mês de vocês são gênios. Porque eu nunca consegui sobrar nada no final do mês. Isso é natural. Quem tanto faz. Eu já ganhei um salário mínimo, já ganhei 40 e toda a vida falta. Esqueci esse negócio de dinheiro, porque eu tinha um amigo que dizia assim: dinheiro só presta para 2 coisas, é para gastar e passar todo. Não tem jeito, não sai para outra coisa. Então, esquenta com esse negócio, não. Deus vai prover. Se você precisar de R$10, Deus manda 10, 100 e tal. Confia no Senhor. Aí tu, pastor Bruno, nunca mais chama o pastor Vaz para falar isso, vai falar de dinheiro. Meu irmão, é o que está na Bíblia. A gente vai deixar de pregar o que está na Bíblia? Aí a gente fica todo receoso, tocar em assunto tal. Para com isso. Se tem lá, eu vou falar. Quando você pensa em oferta, você pensa em peso, lá vem mais dinheiro para a igreja. Ou você pensa em gratidão? Irmãos, lembra de Noé. Rapaz, Noé bancou a arca sozinho. Cava embaixo da gota. Você bancaria uma arca sozinho? Está aqui uma arca para você bancar. A igreja de Cristo. Por que você não diz? Quem vai bancar essa igreja sou eu. Os meus dízimos com as minhas ofertas. Ponto. Nós precisamos de pessoas comprometidas com a obra do Senhor. Eu quero encerrar apenas com 2 desafios. Primeiro, para você que é crente no Senhor Jesus Cristo. Desafie a sua família a ser como a família de Noé. Uma família que ouviu o convite do Senhor e passou a servi-lo com integridade. Uma família obediente à voz do Senhor. Entra, Noé. Pois não, Senhor. Noé, constrói. Pois não, Senhor. Uma família que confiou nos cuidados e na provisão do Senhor. Agora, para você que ainda não é crente, essa chamada feita a Noé foi um modelo do chamado que Deus faz no seu evangelho aos pecadores. Cristo é uma arca já pronta, o único em quem nós vamos conseguir estar a salvos quando a morte e o julgamento chegar. Não tem outro lugar. A porta da arca ainda está aberta, mas ela pode se fechar hoje à noite para você, se Cristo voltar ou se você morrer. Essa é uma verdade. Mas por que não aproveitar enquanto ela está aberta? Por que esperar mais tempo? Aceite hoje o convite gracioso do Senhor Jesus Cristo e venha fazer parte dessa arca maravilhosa do Senhor. Lá em Mateus 11, 28 a 30, diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que ela possa encontrar guarida em nossos corações e nós possamos assumir um compromisso diante de Ti, como a família de Noé assumiu. Que possamos também, Senhor, ter misericórdia de tantas pessoas que estão fora dessa arca. Que Tu possas também, Senhor, mover o coração dessas pessoas e trazer para esse lugar maravilhoso. É o que eu te peço humildemente no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.